Em 1989 foi lançada uma comédia que ficou muito famosa, chamada Querida, Encolhi as Crianças. E agora em 2025 talvez seja o momento apropriado para fazer o filme Querida, Encolhi a B3. Ressaltando que nesse caso eu estou me referindo à Bolsa de Valores brasileira e não à empresa B3, que tem uma atuação muito mais ampla e para quem a Bolsa de Valores é hoje apenas uma unidade de negócios. Você está no canal Investidor Cético, eu sou o seu host André Massaro e neste vídeo vamos falar sobre o virtual esvaziamento da Bolsa de Valores brasileira, onde várias empresas estão saindo do mercado, seja simplesmente fechando capital ou abrindo capital em outros países e nenhuma empresa está entrando. Pois é, já tem 4 anos que nenhuma empresa abre capital na B3 e nesse intervalo várias fecharam o capital ou pelo menos reduziram o volume de ações em circulação na bolsa por meio de recompras de ações. Só em 2025 foram mais de 120 casos de recompras de ações anunciadas ou efetivamente executadas na B3. A inspiração para esse vídeo veio de um artigo do site Neofeed, um artigo publicado no dia 26 de junho com o título Ações de empresas brasileiras avançam nos Estados Unidos e esvaziam B3. A reportagem foi feita com dados levantados pela consultoria Elo Zaita, a pedido do próprio Neofeed. Eu vou comentar aqui alguns dos dados que foram apresentados. Antes de prosseguirmos, lembre-se de se inscrever no canal e acionar as notificações, assim você fica sabendo do que acontece por aqui e pode formar sua visão cética do mundo dos investimentos e das finanças. A Bolsa brasileira tem um problema estrutural histórico, que é a baixa representatividade de setores e a pequena quantidade de empresas listadas em relação ao tamanho da economia brasileira. A Bolsa brasileira é historicamente concentrada em setores básicos da economia, como commodities, bancos, indústrias de base e varejo. Setores modernos, como tecnologias avançadas, são quase totalmente ausentes e setores que têm grande relevância na economia, como o agro, são subrepresentados na bolsa. Com relação ao número de empresas listadas, hoje são menos de 400. É raro encontrar algum país com mercado de capitais desenvolvido com menos de 1.000 empresas listadas em bolsa. E o Brasil é uma dessas exceções. Alguns casos notáveis de empresa que disseram tchau para o Brasil: Carrefour, Cielo, mais recentemente a JBS anunciou que vai fazer dupla listagem, tendo ações negociadas aqui e nos Estados Unidos. Até aí tudo bem, mas algumas empresas que foram por esse caminho da dupla listagem, em algum momento tiveram que fazer uma escolha e essa escolha foi ficar lá fora. Vide Nubank, por exemplo, que hoje está no Brasil só com BDRs não patrocinados. E aí que vem a constatação interessante desse estudo encomendado pelo portal Neofeed. A negociação de empresas brasileiras no mercado americano, seja por meio de ações lançadas diretamente no mercado, por meio de ADRs, os ADRs são recibos de ações americanos com lastro em ações brasileiras, é de onde vem o nosso BDR, que nada mais é que a versão brasileira do ADR, está se aproximando do volume total de ações negociadas na B3. É isso mesmo, o volume de negociações de ações de empresas brasileiras lá fora caminha para ficar maior que o volume de negociações de ações aqui dentro. Alguns podem achar que isso é uma notícia incrível e que mostra como as empresas brasileiras estão se tornando globais, só que não é nada disso e aparentemente não há nada a ser comemorado. O que está sendo observado é o efetivo esvaziamento da Bolsa brasileira. Até alguns poucos anos, a quantidade de empresas listadas estava significativamente acima dos 400, o que já é um número pequeno e hoje está abaixo disso. Já tem anos que não ocorre nenhum IPO, abertura de capital, na Bolsa brasileira e os volumes negociados estão caindo. Segundo os dados apurados na reportagem, o volume médio negociado na B3 caiu de mais de 30 bilhões por dia em 2021 para cerca de 25 bilhões em 2024. E a tendência é aparentemente continuar caindo. Enquanto isso, empresas brasileiras movimentam hoje mais de 2 bilhões de dólares por dia nos Estados Unidos. Em 2020, esse número era menos da metade. E de quem é a culpa por isso? Esse é o momento de eu fazer um disclaimer importante. Eu sou ligado profissionalmente à B3, mais especificamente a B3 Educação, que é o braço educacional. Então pode ter algum viés no que eu vou dizer agora, mas eu definitivamente não enxergo culpa da B3 nesse movimento. Inclusive tenho certeza que eles estão cientes disso e devem estar tentando fazer alguma coisa.
Eu queria dizer que a culpa é da alta taxa de juros, mas também é importante lembrar que a taxa de juros não é a causa, ela é a consequência. A consequência da inflação e de uma política econômica e fiscal irresponsável. Essas sim são as verdadeiras culpadas. Mas voltando, a recompra de ações é um mecanismo comum para distribuir uma espécie de dividendo disfarçado sem incorrer em tributação. Só que no Brasil os dividendos não são tributados ainda. Por isso, as empresas não precisam lançar mão desse expediente com essa finalidade. Então, se tantas empresas estão recomprando as suas próprias ações, isso pode ser porque elas percebem que o mercado brasileiro não está valorizando adequadamente essas ações. Valuation baixo é bom para os investidores que querem entrar, mas não necessariamente para as empresas. Ou pode ser um sinal, e um sinal especialmente preocupante se a empresa tem controle estrangeiro. Mas o ponto é que muitas empresas estão vendo o seu próprio valor desaparecer nas cotações. Isso pode ser tanto uma oportunidade para os investidores quanto um alerta. Afinal, uma das piores situações para o investidor é quando ele está investido em ações de uma empresa e aquela empresa resolve fechar o capital na cara dele e, muitas vezes, fazendo esse fechamento por um preço de ação inferior àquele ao qual o investidor comprou. Ou seja, é um prejuízo que se realiza de forma compulsória e forçada. E o que o investidor comum pode fazer? A principal providência é ser cuidadoso, ou talvez cético, com empresas de baixa liquidez que tenham controle estrangeiro e que podem fechar o capital na cara do investidor. Mas lembrando que mesmo empresas de controle nacional também estão saindo, então isso por si só não é o suficiente. A segunda providência é estar aberto à possibilidade de internacionalizar a carteira de ações, caso isso ainda não esteja sendo feito, para não ficar tão concentrado na B3. A terceira é colocar um foco maior nas empresas grandes e tradicionais da B3, as blue chips locais, que têm uma menor probabilidade de sair do mercado. E, inclusive, eu quero aproveitar para falar do meu curso A Sua Única Opção, onde você vai aprender de forma simples e acessível como potencializar os ganhos da sua carteira de ações e também de renda fixa, com opções, operando de forma segura e com método. Confira no link aqui em cima ou na descrição. As blue chips brasileiras, como a Vale, Petrobras e Banco do Brasil, têm grande liquidez nas opções e se for para investir nessas empresas maiores, usar opções para potencializar os ganhos com segurança é algo que faz todo sentido. Uma última recomendação, que pode ser um pouco ousada, é fique de olho nessas recompras. As recompras de ações podem ser um indicativo de que uma empresa pode estar pensando em fechar o capital, mas também pode ser um reconhecimento da própria empresa, que supostamente é quem melhor conhece a própria situação, de que o valuation está baixo e que pode ter uma oportunidade escondida ali. Pois é, infelizmente a Bolsa Brasileira está sim encolhendo. Menos empresas, menos liquidez, menos relevância, e o que era um problema de perfil setorial e baixa diversidade virou agora uma fuga silenciosa ou não tão silenciosa, com empresas preferindo fechar o capital, buscar liquidez lá fora ou simplesmente desistindo do investidor brasileiro. Tomara, e eu realmente torço para isso, que seja só uma fase, que o Brasil volte a atrair capital, negócios e empresas novas. Mas enquanto isso não acontece, o investidor precisa ficar atento, diversificar, pensar globalmente, fugir de armadilhas de liquidez e, quem sabe, aproveitar oportunidades onde o mercado vê apenas desgraça. E agora eu quero saber, você ainda acredita na B3 ou já começou a internacionalizar seus investimentos, a fugir daqui? Deixa o seu comentário aqui embaixo e eu vou deixar 2 vídeos aqui do canal que vão te ajudar no planejamento dos seus investimentos. Este aqui sobre rebalanceamento de carteiras e este aqui, muito pertinente no momento atual, sobre investimentos no longo prazo. Ceticismo sempre e até um próximo vídeo.